Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Já vamos aqui entrar na palavra de Deus. Em seguida, fazer um minuto de oração para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Vamos orar por todas as crianças, né? Necessitadas de oração, em nome de Jesus Cristo. É necessário que nós sempre esteja orando por essas crianças, irmão, né? Precisa da proteção do Senhor Jesus. A minha Bíblia está aqui aberta no livro de Provérbios, no seu capítulo 12. Vou ler no capítulo 12 aqui, né, para nós já entrar em oração. Diz assim a palavra de Deus: O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas um homem de intenção perversa ele condenará. Até aí, lido 12 ao 2, para nós já daqui a pouco entrar em oração para agradecer a Deus, né? Olha o que a palavra diz: o que ama a instrução ama o conhecimento, né? O sábio ama a instrução e agradece aquele que corrigiu, porque ele aproveita a repreensão para identificar o seu próprio erro, a fim de poder repará-lo, alargar a visão e cresce com pessoas envolvidas, porque dessa forma é do por isso aquele que não está disposto a desafiar o seu interesse e abrir mão, né, de seus conceitos e opiniões. Nunca alcançarão o crescimento. Na maioria das vezes, não conseguimos enxergar os próprios erros. Por isso, Deus usa pessoas, circunstâncias e a sua palavra para nos ensinar a disciplinar divina. E o instrumento perfeito que conduz os filhos de Deus à vida eterna. No entanto, aquele que desprezar a sua exaltação ou se resente ao seu repreendedor ou repreendido, além de permanecer com a vida estragada por não conseguir tirar proveito das lições, perde o privilégio da salvação. Aqui nós temos hoje a oração sobre as crianças, jovens e adolescentes. Mas para Deus agir, também tem que ter o privilégio de ouvir os pais. Às vezes os filhos estão com situação difícil no estudo, na faculdade, em tudo. E tem pai, às vezes, que pede para nós orar. Olhe pelo meu filho que não está bem, não está indo bem no estudo, não está indo bem na faculdade, não está indo bem em nada.
nós podemos até orar, mas primeiro tem que ver como é o comportamento dele dentro de casa, né? Olha o que a Bíblia diz aqui. O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. A palavra já deixa a dica, irmão. É por isso que quando eu entro aqui nos sábados para dar orientação sobre as crianças, adolescentes e jovens, não é só um ensinamento, mas temos também que acompanhar na Bíblia, irmão. Pega a tua Bíblia, abre em Provérbio 12 e lê para seu filho. Ou melhor, dá para ele ler. Pode também dar aqui Provérbio 13. O filho sábio atende à instrução de seu pai. Como é que um filho vai crescer na vida sem obedecer o seu pai? Sem ouvir os conselhos do seu pai? Então não cresce. A Bíblia mesmo diz que o tempo dele é curto sobre a terra. Então tem que mostrar isso para ele. Talvez está faltando isso de você. Não podemos ficar aqui orientando os filhos, as crianças, os adolescentes. Quem tem que fazer essa orientação são vocês, pai, vocês, mãe. Pega a tua Bíblia, abre e mostra para ele. Não leia para ele não, que ele vai entender errado. Ele vai dizer que você está inventando. Então abre a Bíblia e dá para ele ler. Ah, eu não sei ler. Pega outra pessoa perto dele e manda ler. Para ele entender qual é o objetivo de ser criança, de ser jovem, de ser adolescente. Porque nós aprendemos assim. É a Bíblia que nos orienta. Eu não posso fazer o que a Bíblia não orienta. Ah, eu não vou pela Bíblia não. Tá, então você vai por quê? Se a Bíblia é que nos orienta. Então, aqui no Provérbio 12 fala: o que ama a instrução, ama o conhecimento, bom conhecimento. Mas o que odeia a repreensão é estúpido. Então ele está sendo estúpido aí. Quando ele não obedece o pai, não obedece a mãe, ele está sendo estúpido, né? E aqui no capítulo 13, em Provérbio, ele fala: filho sábio atende à instrução do seu pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então é necessário que ele esteja perto de você na hora da oração, na hora da palavra que você for passar para ele. E vocês têm que estar com a Bíblia aberta, né? A Bíblia deixa a nossa experiência vem da palavra de Deus, irmão. Quando a Bíblia mostra ali, é Deus falando conosco. Mas se você não passar isso para seu filho, ele não vai entender. Ele não vai te ouvir. Então é necessário que você, pai, você, mãe, você, tio, você, tia, leia a palavra de Deus junto com ele. Ah, mas meu filho é pequeno, não sabe ler. Mas ele sabe pegar no celular para ficar jogando joguinho. Ah, meu filho não obedece, mas ele sabe cumprir os horários de estar com o celular na mão jogando. Então tem que tirar isso dele. Aqui em minha casa mesmo eu tenho uma lei. Primeiro obedece a papai para depois fazer, para depois brincar. Se não obedecer o pai, também não pode brincar. Eu estou sendo grosso? Não. Eu estou criando meu filho, né? Pega um salmo, dá para ele ler. Pergunta o que se ele entendeu do salmo. Dá um capítulo na Bíblia para ele ler. Pergunta se ele entendeu aquilo ali. Agora não deixe seu filho ficar o tempo todo com um aparelho na mão jogando. Você nem sabe o que ele está jogando, nem sabe com quem ele está conversando. Por isso que dá lugar às coisas ruins, invadir a mente. Desejo negativo, né? Trabalhar na mente. Por que a Bíblia diz: ensina teu filho no caminho que ele deve andar quando criança? Porque
é uma mente praticamente vazia. E tudo que você fala ali, ela aprende, né? Então por isso que a Bíblia já deixa a dica, irmão. Se você não acompanhar o seu filho de criança até adolescente, até o adulto, infelizmente, alguém vai fazer isso por você. E aí você vai se queixar de quem? De Deus? Não. A Bíblia deixa a dica. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. A obediência, o respeito. Tudo tem que ser dado pelos pais, irmão. Não pela escola, não pela rua, não pela creche. É pelos pais. A educação tem que vir de casa. Não existe tio, tia, vó, vô, outras pessoas criar seu filho. Quem tem que estar educando ali é você. Filho não pode ter medo de pai, ele tem que ter respeito. Nunca levante a mão para seu filho sem que ele entenda por que está fazendo isso. Explique para ele por que ele está apanhando. Em hipótese algum, a Bíblia manda espancar o filho. Ensina teu filho a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez é uma pega a varinha. A Bíblia ensina assim, irmão. Então, não adianta você ficar ouvindo proquesias, coisas que não existem para educar o teu filho. É a Bíblia que deixa a dica, né? Ah, eu vou levar meu filho em tal lugar assim, assim, para fulano conversar, para ciclano conversar. Não. Quem tem que conversar com ele é você. Ah, mas eu já fiz de tudo, ele não me ouve. Sabe por que ele não me ouve? Ele não sentiu, né, aquela autoridade da sua parte. Ah, mas eu tenho que pegar um cinto? Não. Você vai pegar a Bíblia e vai sentar com ele, vai explicar a ele. Você quer viver bem, então tem que acompanhar a palavra de Deus. Ouça que Deus está falando com você. Explique para ele. Ah, mas a Bíblia é verdadeira? Você vai em Gênesis. Você abre lá em Gênesis e mostra. Quem fez os céus e a terra foi Deus. E quem é que tem que obedecer? É Deus. Porque muitas crianças não entendem, irmão, né? E vai dizer por que a Bíblia é certa. Aí você mostra a ele. Faz uma comparação. Esse carro aqui foi feito por fulano. Quem é o dono? Fulano. Quem pode explicar sobre esse carro? Fulano. Então a mesma coisa é o mundo. Quem fez os céus e a terra? Foi Deus. Quem é que pode orientar? Deus. Quem é que nós temos que seguir? É a Deus. Então ensine isso para ele. Você não tem experiência sobre como ensinar uma criança? Peça a Deus. Leia a palavra de Deus e passe para ele. Não precisa, irmão, ter. Eu não tenho experiência. Não, não precisa isso. O que precisa é você dar atenção ao seu filho. Agora também aprenda a ouvir ele. Porque tem situação que o filho está assim, alguma falta de algo sobre ele. Então você tem que ouvir. Pergunte para ele o que está acontecendo. Sente com ele. Dê um voto para ele. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E poucas pessoas estão fazendo isso. Eu não digo só na parte evangélica, irmão. Porque a Bíblia não é só para os evangélicos, não. Em hipótese algum. A Bíblia não é só para pessoas evangélicas, não. A Bíblia é para qualquer pessoa que quer aprender, quer conhecer Deus. Quem é Deus? Você vai no livro de Gênesis e vai saber lá quem é Deus. O que Deus fez, o que Deus faz. Você vai abrir a Bíblia. De primeira você vai ver, abriu a Bíblia ali, você já vê o que Deus faz. Deus cura o cego, o paralítico, os enfermos, né? Da vida, né? Tudo mais Deus fez e continua fazendo. No livro de Gênesis você já vai aprender quem é Deus. É isso que Deus manda que nós façamos em nossas vidas. Então aprenda a educar o teu filho. Não faça cara feia para ele, não. Não deixe que ele venha ter raiva de você no lugar do respeito. Ódio é um, raiva é outro, respeito é outro. Cada um tem o seu comportamento. Precisa gritar? Não. Precisa bater? Não. Botar de castigo? Não. Ah, mas meu filho tem que botar. Você bota de castigo. Quantas vezes você botou de castigo seu filho e continua a mesma coisa? Se você abrir a Bíblia e mostrar para ele o comportamento de uma criança, a Bíblia fala sobre a criança, sobre o jovem, o adolescente, o adulto, né? Sobre os pais, sobre a mulher, sobre tudo a Bíblia fala, irmão.
Então não sei por que as pessoas ainda pensam, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo? A Bíblia dá dica. Abre a Bíblia, medite na palavra de Deus. Só assim você vai ter um conhecimento brilhante em sua família. Tem pessoas que dizem, eu e minha casa serve ao Senhor, mas ele não está servindo. Mas ele não está servindo, como é que vai servir ao Senhor? Se nem ele está servindo ao Senhor. Para isso, você tem que servir ao Senhor. Há uma aliança. Falta alguma coisa em você? Procure em Deus. Vá buscar Deus. Deus completa. Só Ele pode completar em sua vida. Eu gostaria de continuar aqui, né? Mas nós temos horário a cumprir, né, irmão? Sabemos disso. Mas abre a Bíblia em Provérbio e você vai ver Deus falar com você. Só assim você vai entender, né, o que Deus tem para nós, em nome de Jesus Cristo. Vamos já entrar em oração, né? Agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, né? Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus, irmão. Essa é nossa missão, é levar a palavra de Deus. Vamos entrar em oração e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na tua presença, eu me coloco aqui para entregar nas tuas mãos os pedidos de oração, para entregar nas tuas mãos todas as crianças do país e do mundo que precisa do teu poder, da tua proteção. Olha quantas as crianças, Pai, continuam internado, enfermo, rebelde, e o Senhor está no céu contemplando tudo isso. Eu tenho certeza que o Senhor vai entrar com providência. Olha essa mãe que já não aguenta mais com seu filho. Não consegue mais. E o Senhor está também contemplando, Pai. Que o Senhor venha dar um alívio para essa mãe. Entra com providência, livra essas crianças, Pai, dos maus comportamentos. Que o Senhor venha abençoar cada lar. Que o Senhor venha também orientar os pais a se lidar com seus filhos. Abençoa também os jovens, adolescentes. Abençoa todos, Pai, que se faz presente aqui. Que o Senhor venha livrar e cortar os laços, jogando por terra a maldição e desfazendo toda obra maligna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. E todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Eu estava aqui terminando a oração, Deus falava comigo: pegue teus filhos, passa para meus servos, minhas servas, para orar o Salmo 91, Salmo 23 com seu filho. É a orientação de Deus, irmão. Eu não poderia deixar de passar isso. Mas se vocês vão cumprir, aí é com você e Deus. Eu vou passar o que Deus mandou para mim. Quantas crianças rebeldes se encontram aí, né? Então, nós temos que acompanhar o crescimento dos nossos filhos, irmão. Lê o Salmo 91 para ele. Como eu estava falando no começo da mensagem, não leia não, deixa ele ler. Deixa ele ler, para ele entender. Faça isso todas as noites. Não custa nada. Ele não dorme com você? Não tem um quartinho dele? Vá até o quarto dele. Minha mãe fazia isso, né? Quem me conhece sabe, né? Sabe disso, minha mãe fazia isso. Vamos orar o Pai Nosso? Bora. Aí ela falava e a gente repetia. Ela falava e a gente repetia. Todas as noites era assim. E orava o Pai Nosso. E a gente dormia bem. Hoje as crianças, só basta deitar na cama, já está tendo sonho, já está tendo um pesadelo.
Então faça isso com seu filho. Porque eu sei que aqui tem criança que Deus mostra que durante a noite ele não consegue dormir. E outros chora, chora muito à noite. Não, não é nada, mas ele chora. Tem recém-nascido aqui, pouco tempo de nascido, que também chora, não consegue dormir. É local pesado, irmão. É maldição. E a maldição para ser quebrada não é fácil. É jejum e oração. Essa missão que nós está, né? Que nós fazemos aqui, grupo, né? Evangelismo. Não é fácil não, irmão. Tem pessoas que acham não dá valor. Mas tem pastor e irmão, irmã que chega para mim e diz, chega, não aguento mais não, para. Já teve muitas pessoas que estavam nessa missão e desistiu, né? Porque não é fácil. Para você entrar numa missão dessa aqui, você tem que entender e saber que você vai pagar o preço. E nós pagamos o preço. Quantos aparelhos já troquei, né? Então, não é fácil. Então, eu preciso que vocês também nos ajudem. Se inscreva no canal, deixe seu joinha aí para que nós possa levar a palavra de Deus. Não é fácil eu estar aqui pedindo para você se inscrever, porque nós passamos por situação difícil também para levar a palavra de Deus. Não é fácil, não. Tem pessoas, pastores, como relatei aqui, que fechou o canal, desistiu. Chega para mim e diz, Anilton, não aguento mais não, vou parar. Tá difícil. Eu também passo, por minha luta passo, mas continuo. Quantas vezes eu pensei em parar a caminhada? Mas não sou eu. Não é porque eu quero estar aqui, né? Eu fui escolhido de Deus para estar aqui. Porque se não fosse escolhido, eu já tinha parado. Porque passamos por luta, situação difícil também. Mas nós vai continuar firme e forte. E eu peço a colaboração de todos também, que nos ajude. Eu não falo em dinheiro não, irmão. Eu falo em oração, né? Dinheiro é a raiz do pecado. Eu falo em oração. Eu não quero nada em troca. Eu quero só que vocês continuem orando para que esse canal venha crescer, para que esse grupo via WhatsApp venha crescer. É isso que eu quero. Se não for pedir demais. O que nós precisamos é de oração, né? Que um homem rico, ele tinha tudo. Já fala homem rico. Ele era rico. Mas uma coisa importante ele não tinha e foi buscar de Deus. Foi a vida eterna. Mas quando foi até a Deus, pediu, o que farei para herdar a vida eterna? E Deus mandou ele dividir o que ele tinha. Ele desistiu dali. Então ele não queria a salvação. Ele queria continuar na riqueza, né? Então, eu não quero isso. Eu quero que continuar levando essa palavra a mais lugares, né? Uma oração dessa que nós fez aqui, uns dias aí no grupo, salvamos Deus, né? Salvou uma criança que já estava entre a vida e a morte. Os médicos têm desenganado. E quantas pessoas aí recebem bênçãos e bênçãos através dessas orações. Então eu quero continuar nessa missão. Ajudar pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Tenha uma ótima noite, uma ótima madrugada na presença do Senhor Jesus.